Gente, boa noite. Nós estamos no domingo, chamado Domingo de Páscoa, quando a cristandade, celebra a morte de Jesus, que aconteceu na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, justamente devido à sua morte. Mas hoje é domingo, e domingo é dia de ressurreição. Domingo é dia de celebrarmos não a morte de Jesus, mas a sua ressurreição. Jesus Cristo vive, e Jesus vive em nós através do seu Espírito. O sacrifício de Jesus, em Hebreus 10, 12, diz que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. De uma única vez e por todas as vezes, sem necessidade de nenhum outro sacrifício, Jesus veio ao mundo, morreu numa sexta-feira e no domingo pela manhã ele ressuscitou. Seu corpo foi procurado, mas não o encontraram. E o anjo disse: não está mais aqui. Aquele a quem vocês estão procurando ressuscitou. Aquele a quem nós procuramos, Jesus Cristo, ele está vivo e ressurreto dentre os mortos. Eu me lembrava vindo para cá que quando nós morávamos ainda no Rio, jovens, participávamos de um movimento chamado Clubes Bíblicos do Rio de Janeiro e tínhamos um acampamento na cidade serrana de Teresópolis. E aos domingos pela manhã, de madrugada, tinha lá um monte chamado Monte Penté, Monte do Penté, Monte Pentecostal, onde ia-se para orar, louvar ao Senhor. E nós acordávamos muito cedo, antes do alvorecer, antes do sol nascer, e nós subíamos aquele monte, todos nós ali reunidos, para louvarmos o Senhor que ressuscitou. E ali nós ficávamos esperando o sol e orando e louvando ao Senhor, porque Ele vive. Jesus vive. Nós temos aqui aquilo que nós utilizamos como componente da ceia para lembrarmos o sacrifício de Jesus. O pão, que simboliza seu corpo partido por nós, quebrado, massacrado, sacrificado naquela cruz, e o vinho, o suco de uva no caso, simbolizando seu sangue derramado. Sangue que nos purifica de todo pecado. De uma vez por todas, Jesus morreu naquela cruz. E hoje Ele vive, e Ele está vivo, e Ele se manifesta no nosso meio, nas nossas vidas, na igreja, através do seu Espírito Santo. Ele disse que iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador com as mesmas características dele, e ele enviou o seu Espírito. Atos capítulo 2 é claro, e aquilo que a gente vive numa reunião ou individualmente mesmo é a manifestação do Espírito Santo, a presença do Espírito em nosso meio. Mas nessa noite, para vocês, para mim ainda é dia aqui, estou gravando, eu queria ir para o Salmo 42. Ao final a gente vai orar e profetizar que esse Jesus vivo está se manifestando em nossas vidas todos os dias e a cada dia, manifestando seu amor, seu poder, sua graça, sua misericórdia, que se renovam todos os dias, todas as manhãs sobre as nossas vidas. No Salmo 42, a partir do versículo 5, o salmista, que no caso são os filhos de Coré, o Salmo diz assim, Salmo 42, a partir do versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. E o Salmo continua, e no versículo 10, o salmista diz: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, vamos pensar um pouquinho sobre esse salmo e aquilo que
o salmista diz, né? Em primeiro lugar, ele está falando sobre a sua alma abatida, sobre sentimentos, circunstâncias emocionais que o estão abatendo por algum motivo, aqui não fica claro, aquilo que deixa o salmista, o escritor desse salmo, abatido, triste, talvez deprimido, talvez ansioso, talvez sentindo angústia e depressão. O que é que esse salmista vivia, a gente não sabe, mas é muito parecido com o que muitos de nós vivemos ou temos vivido em nossas vidas, seja de uma forma constante ou eventualmente nos sentimos assim. Quando algo difícil acontece, quando uma circunstância ruim nos acomete, como agora, talvez com a pandemia, o isolamento social, a dificuldade que temos de nos reunir, estar com família, enfim, dificuldades com o trabalho, talvez dificuldade financeira, sabe, aquilo que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo como um todo, de dificuldade, de problema, de necessidade. E de repente a nossa alma se abate, né? As circunstâncias nos pressionam e ficamos angustiados, tristes, deprimidos, trancados muitas vezes dentro de casa. Então aqui a gente tem esse homem, esse salmista, provavelmente um homem, ele colocando a sua angústia, a sua necessidade e sua dor. E em seguida ele tem uma expressão muito curta, muito rápida, e ele diz: espera em Deus. Eu vou repetir para você: espera em Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o local de segurança que nós temos. Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. E com isso nós temos a certeza e a segurança de uma vida repleta de segurança, de paz, de amor, de proteção. Quando o sangue de Jesus é derramado naquela cruz, a gente sabe que o sangue é essa proteção que vem sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Espera em Deus. Vai passar, como se diz por aí. Tudo passa. Se nós soubermos enfrentar essas circunstâncias atuais em Deus, num relacionamento efetivo, íntimo com o Senhor, que é o que tem acontecido com as igrejas, pelo menos com a nossa igreja, em um movimento de oração, de jejum, de busca de Deus, de pregação da palavra de Deus. Se nós esperarmos em Deus, nós teremos proteção, salvação, seremos guardados pela palavra do Senhor. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E nós precisamos aprender a louvar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Não louvá-lo apenas quando um dia toda essa situação difícil ou a outra circunstância que você esteja vivendo na sua vida passar. Mas é aprendermos a louvar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Nós temos a capacidade de, em meio às nossas dores, dificuldades, adorarmos ao Senhor. O único e verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra, que tem controle sobre tudo aquilo que foi criado. Eu insisto em dizer, e digo muitas vezes nessa igreja, que tudo que foi criado pela palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Logos de Deus, a palavra de Deus, gerou tudo aquilo que foi criado. Jesus, ele estava desde o princípio. E a palavra de Deus, ela é poderosa para manter toda a sua criação. E a criação de Deus, inclusive nós, estamos vivos, vivemos, nos movemos, porque há uma palavra de Deus sustentando toda a criação. E por isso nós podemos esperar no Senhor e crer que a palavra do Senhor é fiel. E esperando em Deus, esperarmos por uma solução. Esperarmos por uma resposta de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez, seja para termos a liberdade de sair, termos novamente convívio social, nosso trabalho, nossas atividades, ou seja, para enfrentarmos alguma circunstância da nossa vida pessoal, da sua vida pessoal. É claro que seria muito mais confortável e a expectativa é estarmos aqui juntos, louvando e adorando o Senhor. Nossa programação, nossa ideia é no dia em que a gente puder voltar e reunir, então termos uma grande festa, uma grande celebração de comunhão e de amor entre nós. Fala-se muito numa mudança de comportamento.
Acredito que muita coisa realmente vai mudar, mas eu acredito que o ser humano continua sendo o mesmo que necessita de comunhão, de relacionamento, de abraço, de ouvir, de ser ouvido. Então, algumas coisas vão mudar, mas nós, humanos, continuamos com uma essência divina. E a essência de Deus é a essência do amor, do relacionamento. Mas eu quero voltar a te dizer, vai passar. Nós podemos esperar no Senhor e as coisas vão passar. E ele diz aqui, o salmista diz aqui que tá difícil ler, porque essa luz aqui, né, me dificulta um pouco. Mas amém, tá bom, Mateus, pode deixar aí. Então, ele começa a dizer, lembro-me. E a gente precisa ter uma lembrança de como foi. Eu trouxe aqui ainda há pouco a lembrança de dias maravilhosos que passávamos em acampamento. Mas existem muitas outras lembranças que trazem à memória a presença do Senhor, que trazem à memória a ação de Deus, a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus, a manifestação do amor de Deus. Então, ele começa a dizer que ele se lembra do Rio Jordão. O Rio Jordão, eu fiquei pensando, né, e orando e pesquisando um pouquinho, o Rio Jordão, ele tem algumas características. Cadê aqui? Ele tem 110 quilômetros. O Rio Jordão tem 110 quilômetros. Ele nasce, muito interessante, ele nasce na encosta do Monte Hermon e ele deságua no Mar Morto. E na maior parte do seu curso, o Rio Jordão ele se encontra abaixo do nível do mar. Ele vai desaguar no Mar Morto e ele fica ele chega a ficar 390 metros abaixo do nível do mar, desembocando então no chamado Mar Morto, que na verdade é um lago. Então, ele lembra do Jordão. E o que lembra o Jordão? Do que lembramos quando falamos do Rio Jordão? Lembramos de Eliseu orando por Naamã, aquele homem importante, uma autoridade no seu país, autoridade militar, ele nem é recebido pelo profeta. E o profeta diz, olha, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. Ele resiste, mas convencem a ele, falando, vai lá, você já está aqui, mergulha no rio. E ele sai curado do Rio Jordão. Próximo ao Rio Jordão era onde João Batista pregava. O evangelho do arrependimento, uma palavra de arrependimento. Foi ali no Rio Jordão que Jesus foi batizado. O Rio Jordão, ele era um local de vida, um local que trazia as suas margens, ali era produzido a agricultura. O Rio Jordão, vamos ver lá, Josué capítulo 3, Josué 3, versículo 17, só para a gente ter uma contextualização bíblica. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo o Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Você já pensou? O Rio Jordão, ele tem na sua maior extensão, se eu não me engano, 18 metros. E de repente, os sacerdotes caminham com a arca, a presença de Deus, até o meio do rio, o rio cessa e o povo atravessa em pé enxuto. Eliseu também. Elias também atravessou. Os dois atravessaram o Jordão enxuto. E ele vai falar sobre aqui no versículo, lembra-me importante de ti, versículo 6, nas terras do Jordão e no Monte Hermon. O Monte Hermon é onde o Rio Jordão nasce. O Monte Hermon, ele tem uma importância, né? Primeiro que a palavra Hermon quer dizer santuário. É interessante, né?
O Rio Jordão nasce num santuário e ele vai desaguar no Mar Morto. Salmo 133, versículo 3. Vamos lá. Eu vou ler desde o versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Estamos sentindo falta disso. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vou repetir. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Sabe, me chamou a atenção porque aquilo que se parece com óleo precioso sobre a cabeça é vivermos unidos como irmãos. Interessante, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo. A unidade, a comunhão, é como o óleo faz o derramar do óleo da unção do Senhor sobre a cabeça. Ele fala de Arão, que era um sacerdote da família sacerdotal, e desce para a gola. E é como o orvalho do Hermon, repetindo aqui o versículo 3, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O outeiro de Mizar, ele não é um local muito identificado na Bíblia, mas significa pequeno. Para nós estarmos diante do Senhor e recebermos dessa unção, desse óleo, dessa presença, precisamos nos tornar como crianças, pequenos, e orando, e crendo, e esperando. E crendo no sacrifício de Jesus, com certeza. Que, aliás, deve ser algo a lembrar todos os dias das nossas vidas. Não apenas na chamada Sexta-feira da Paixão, mas lembrarmos desse sacrifício todos os dias. E agradecermos ao Senhor, pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado, nos lava de toda impureza. Lembrarmos disso todos os dias e adorarmos o Senhor, porque Ele vive. Jesus vive e por isso também nós vivemos. Amém? Vamos orar? Se você estiver em casa, onde você estiver, enfim, se você quiser e puder, feche seus olhos e vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Deus, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que deixou a sua glória junto ao Pai, junto ao Senhor. Deus, e se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ó Pai. Morreu naquela cruz e ressuscitou, e hoje, Senhor, nós te adoramos porque o Senhor é vivo. Te adoramos porque o Senhor é Deus. Te adoramos porque o Senhor é nosso Salvador. Te adoramos porque o Senhor é o nosso Redentor. Te adoramos porque no Senhor nós temos vida e vida em abundância. A promessa do Senhor é a vida em abundância. Deus, é a vida mesmo em meio às dificuldades. Deus, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias, Deus, aprendemos a te adorar porque o Senhor vive e nós vivemos também. E viveremos com o Senhor um dia por toda a eternidade. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.